Mas também nós temos leis locais. Por exemplo, essa 12.250, do dia 9 de fevereiro de 2006, eu ajudei, inclusive, eu trabalhei nessa lei, no projeto de lei, né, Rochinha, lá do deputado Antônio Mentor, que está aí a Rochinha, diretor do Centro de Saúde, e fizemos um grande movimento, né, para que essa lei fosse aprovada, porque o governo do Estado não queria deixar essa lei aprovada, essa lei ser aprovada. E essa lei foi aprovada por uma ampla maioria dos deputados em um projeto de lei de 2001, foi aprovado em 2006. À época, o Alckmin, atual governador, estava naquele primeiro período quando ele substituiu o Mário Covas após a sua morte. E o Alckmin vetou essa lei na íntegra. E ela voltou para a Assembleia. Vetou por quê? Por dois motivos. Primeiro, alegando que os deputados não tinham competência legislativa para legislar sobre essa matéria. E segundo, por dizer que o assédio moral não estava definido, não estava caracterizado, não tinha como ver e tal. Enfim. E aí essa lei voltou, o veto dele na íntegra voltou para a Assembleia. Foi quando foi feito um grande movimento, milhares de abaixo-assinados, e a Assembleia, inclusive com votos do partido do governo PSDB, derrubou o veto. Por unanimidade, derrubou esse veto. Houve, logicamente, um acordo lá, alguns vetos foram mantidos, mas, no geral, principalmente, foi aprovado. A gente trabalhou, o Antônio Mentor, um deputado que a gente conhece muito bem, ele tem, inclusive, uma cartilha sobre essa lei e tal, está disponível no site dele, e a definição do assédio no serviço público ela traz, e que vem sendo usado como parâmetro para várias outras, em vários estados. O primeiro estado que aprovou a lei de assédio moral foi o Rio de Janeiro, São Paulo foi o segundo. Mas a primeira lei de serviço público aprovada foi num município pequenininho chamado Iracemápolis. Né? O vereador autor dessa lei depois se tornou o prefeito da cidade, né? E acho que ele cumpriu a lei, viu? Porque não me consta que ele tenha sido acusado de assédio de ninguém. Mas o prefeito depois foi eleito prefeito, e o primeiro município, a primeira lei de serviço público aprovada no Brasil foi nessa cidade de Iracemápolis. Eu não conheço, mas é aqui para o interior do estado, e ela veio inspirando tal, e a lei do Estado de São Paulo diz ali no artigo 1º. Essa lei do Estado de São Paulo tem 16 ou 20 artigos, mas o principal é o primeiro, que classifica o que é o assédio, dentro disso que eu falei para vocês agora. Fica vedado o assédio moral no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta e fundações públicas, ou seja, pegou tudo. Submetendo o servidor a procedimentos repetitivos que impliquem em violação de sua dignidade ou, por qualquer forma, que o sujeitem a condições de trabalho humilhantes e degradantes. Tá? Então, uma boa definição e que protege hoje, ajuda muito essa lei no serviço público. O município de São Paulo, logo depois, aprovou, na época, a prefeita era Marta, né, 2007, 2008, coisa assim, aprovou uma lei também aqui, a 13.288. Né? À época, a secretária da administração, a Mônica Valente, que era, inclusive, que foi a primeira presidente do Centro de Saúde, uma entidade que eu assessoro até hoje, e que mandou essa lei para a Assembleia Legislativa. E a diferença é que a lei do município de São Paulo, que nós também ajudamos na discussão à época na Câmara de Vereadores, ela estabelece sanção para o agressor, para o assediador, que vai do treinamento. O servidor público hoje, detentor de cargo de chefia no município de São Paulo, se a prefeitura quiser, né, ele tem que, constatado que ele está assediando, primeiro ele passa por um treinamento, uma reciclagem. Né? Tá? Depois, não resolvido, ele vai ser punido com uma multa. À época, a lei fixou a multa em R$ 1.074. E se não resolver ainda, aí é demitido por justa causa. Né? O assediador é a única lei que eu conheço que prevê sanção para o assediador. Tá? É a única lei que eu conheço. Tá? Tá aqui, ó, 13.288 de 2002. A autoria do vereador Arcelino Tato. Tá digitado errado ali, mas é Tato, e está lá. Ó. Ficam os servidores públicos municipais sujeitos às seguintes penalidades administrativas na prática de assédio moral nas dependências do local de trabalho: curso de aprimoramento, suspensão, multa ou demissão. E aí vem a definição do assédio, que é isso que eu passei para vocês aqui hoje. Tem uma lei também federal, a 11.768, de 2009, que fala que é vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências financeiras oficiais de fomento a instituições cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral, racismo ou trabalho escravo. Essa lei
né, ela prenunciou, ela antecipou-se a um projeto de lei que está hoje na Câmara Federal e que os ruralistas não querem deixar ele ser aprovado, que é a lei que regulamenta o que é trabalho escravo. Porque hoje a justiça condena aqueles que praticam trabalho escravo pelas condições análogas à de escravo. Né? Porque pressupõe-se que, uma vez assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, não há mais trabalho escravo. A condição análoga à de escravo. E esse projeto de lei está parado porque os ruralistas não deixam ele entrar em votação. Mas essa lei aqui, por ser iniciativa do presidente da República, à época, o Lula, 2009, ele colocou esse inciso, que as instituições públicas não poderão conceder financiamento àquelas empresas que praticarem assédio moral, né, racismo ou trabalho escravo. Por exemplo, o BNDES não poderia conceder financiamento para a Ambev. Por quê? Porque a Ambev praticou trabalho assédio moral. Não sei se ela tem, mas em tese não poderia, tá? Porque foi condenada, a decisão transitada julgada. Aliás, a Ambev, lá no estado do Rio Grande do Norte, ela fez inclusive um acordo com o Ministério Público, pagou R$1 milhão de indenização, tá? Por causa do assédio moral que ficou constatado, e ela deu computadores e veículos para o serviço público como forma de trabalho comunitário. Tal. Enquanto aí no direito penal aí, o cara bate na esposa, aí, mata e tal, vai lá e paga 2, 3 cestas básicas, lá pelo menos a indenização foi exemplar, né? 1 milhão e tal. Né? Aí, ó, essa lei, 11.768 de 2008. Depois tem a portaria do Ministério do Trabalho, que eu me referi agora há pouco, que proíbe estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos de equipe, exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios ou fantasias, que é o chapeuzinho de palhaço, aquela coisa lá, aquela bandeirinha verde ou vermelha nos biombos onde os trabalhadores de telemarketing trabalham, e aí vai. Né? E aí a gente entra na discussão das provas. Então, primeiro, a simples alegação da existência de assédio não caracteriza assédio. Tem que provar o nexo de causalidade. Não basta o fato em si. O nexo causal tem que ficar demonstrado, ou seja, a relação de causa e efeito entre a agressão e o agredido e o reflexo daquilo. Por isso, as provas, fundamentalmente, são testemunhais. Mas também é possível a gravação das agressões de julgamento. É possível usar filmes de circuito interno de TV. Olhem aqui hoje um dos maiores apoios que a gente tem na busca de prova. O telefone celular, a maioria tem câmera, correto? Eu tenho um caso que um trabalhador receberá. Esse caso já transitou em julgado também. Todos os casos que eu exemplifiquei aqui, para ninguém depois estar sendo gravado aí, ó, alegar que está sendo violado o seu direito e tal, são todos casos públicos, notórios, divulgados da empresa e que transitaram em julgado. Então, não adianta falar, não, ainda está sendo discutido. Não, transitou em julgado. Pesquisei no site da ST, então o que eu falo com as provas que a gente tem na justiça. E esse trabalhador, ele trabalhava no aeroporto, naquelas equipes que limpam o avião. Quando você chega ali e tal, você está desembarcando e o pessoal já está ali, tá? Quase que te varrendo para fora do avião, porque eles têm um tempo para fazer aquele serviço. Né? São as empresas terceirizadas ali da SATA e tudo mais. Esse trabalhador, um dia, ele estava limpando o avião, e depois que tiraram o lixo, tal, ele olhou e viu que num pacote de pizza tinha um pedaço de pizza não comido. Não, aparentemente, né, não fizeram nada com o pedaço de pizza. Pegou e comeu. E os amigos dele viram, falaram para o chefe, o cara comeu pizza do lixo e tal, não sei o quê. Aí o chefe pegou, colocou um aviso na parede. A partir de hoje é proibido esses comilão, comer pizza, não sei o quê, piriri, parará, e pôs lá o mural lá, e fica a exemplo do fulano de tal. Né? Pôs assim. E aí ele passou a ser chamado de porcão, comilão, lixeiro, não sei o quê, virou motivo de deboche. O que ele fez? Tirou essa maquininha maravilhosa do bolso e fotografou aquela circular lá na parede. Né? E guardou a prova. Saiu da empresa, entrou com um processo. Esse processo foi julgado aqui pelo TRT de São Paulo, pela primeira instância ele ganhou, e foi julgado pelo TRT de São Paulo, que condenou a empresa a pagar uma indenização de 14 mil, coisa do interior de caipira, né? 14 mil, falando agora paulistano, e 40 mil e 14 reais. 40 mil e 14 reais de indenização.